Vamos então começar o 14º capítulo, Corpo. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, quer dizer, de qualquer desvio científico, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Então, aquilo que está dizendo, se abstendo ali de desvios, né, de qualquer desvio científico, porque os livros técnicos, os livros científicos, eles falam bastante do corpo. Então, e são bem esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembremo-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. O que ele está colocando aqui? Lembremos de que o espírito inquilino da casa física. Nós não somos donos desse corpo, nós somos inquilinos. Nós recebemos esse corpo para que nós possamos utilizá-lo aqui e pagamos, de uma certa forma, nós realizamos um pagamento por esse uso. Qual é que é o pagamento? É a conservação deste corpo, é o respeito a este corpo e o aprimoramento que nós viemos buscar aqui na Terra. Então, esse corpo nos é colocado por empréstimo. E aqui o Emmanuel ainda vai mais longe, ele não está só emprestado, nós somos inquilinos. Nós temos que zelar, cuidar e pagar por ele. Então, repetindo. Lembremos-nos de que o espírito inquilino da casa física lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. Então, nós moldamos esse corpo físico através do perispírito. O perispírito comanda toda a formação desse corpo físico, consciente ou inconscientemente. Consciente, quando nós estamos muito lúcidos ali acompanhando toda a formação, todo o trabalho. Vamos falar de novo do capítulo 13 do Missionários da Luz, né? O reencarne de Sigismundo. E inconscientemente, quando nós participamos pouco desta formação, porque são os familiares, são os amigos, o nosso mentor espiritual que vai formar toda a programação do nosso reencarne, e inconscientemente também, quando nós estamos aqui nos utilizando desse corpo, inconscientemente nós o estamos formando o tempo todo, porque nós podemos causar no corpo doenças que são psíquicas, que são a nossa mente forma, são as doenças psicossomáticas. Nós podemos causar o desencarne se nós projetarmos para o nosso corpo que nós não queremos viver mais. Então nós vamos aniquilando as formas, nós vamos dando comando para as células e nós podemos causar o desencarne do nosso corpo. Nós vamos ver isso, já comentei aqui, num dos livros do André Luiz. Então, continuando aqui. Lembremos-nos de que o espírito inquilino da casa física lhe preside a formação e a sustentação. É o espírito, através do perispírito, que vai formar e sustentar ao longo do tempo esse corpo físico, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, desde o momento ali que o óvulo e o esperma se juntam e começa a modificação, né, celular, não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então nós vamos ver os engenheiros cuidando ali de toda a formação, de todo o trabalho no reencarne do Sigismundo. Por isso que é tão interessante que se releia este capítulo, mas principalmente, né, releia o livro, para que a gente possa entender bem o que o Emmanuel está nos colocando. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador,
segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo. O que o Emmanuel está colocando aqui? Nós temos dentro de nós os reflexos bons, que são aqueles reflexos que nós mantemos conosco das coisas boas que nós fizemos e aprendemos, e menos bom. É interessante que ele não coloca maus, ele coloca menos bons. Ainda precisam ser moldados, ainda precisam ser trabalhados, são menos bons de que é portador. Nós somos portadores desses reflexos ao longo dos séculos, do que nós trazemos das vidas passadas e daqueles reflexos que estamos montando nesta vida que nós estamos vivendo agora. Nós refletimos nosso pai, nossa mãe, nossos mestres, nós já vimos isso em capítulos anteriores. Segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmos no solo do tempo. O espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-se à própria vida, desde a vesícula germinal. Então, o que ele está colocando? O que ele está colocando aqui? Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons, de que é portador segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as, as células, à própria vida, desde a vesícula germinal. Então, nós montamos todas as nossas células, desde o momento em que o corpo começa a se formar. E o perispírito vai refletir no corpo, célula a célula, toda a sua formação. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas. Então, dentro do útero, amparado no colo materno, estrutura-lhe o corpo, o perispírito vai montando o espírito através do perispírito. Vamos lembrar sempre, espírito, perispírito, corpo. Então, o espírito, através do perispírito, estrutura-lhe o corpo mediante as células referidas, Aquelas células boas ou menos boas, os reflexos bons ou menos bons que essas células trazem, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Então, da mesma forma que o ímã atrai as limalhas e elas formam ali no ímã um desenho, as nossas células são montadas através do molde, que é o perispírito, que é o molde biológico, é o modelo organizador biológico. A gente vai ver MOB em vários livros, modelo organizador biológico, que é o perispírito, comandado pelo espírito. O espírito comanda o perispírito, que vai montar o corpo. O corpo vai refletir aquele perispírito que foi montado ali para aquela existência. Então, trazendo com ele os defeitos, os erros e os acertos das vidas anteriores. Que nem na forma do bolo. Se a forma do bolo estiver toda danificada, se ela estiver toda amassada, a hora que a gente desenformar o bolo, a gente vai ver todos aqueles amassados que tem na forma. Se a forma estiver lisinha, estiver perfeita, a hora que a gente desenformar o bolo vai estar perfeito. Então, o molde deste corpo que está sendo montado é o perispírito conforme nós o deixamos na última encarnação. Trazendo desde as anteriores todos os defeitos e as coisas boas que nós temos. Nós vamos moldar esse perispírito que vai formar esse corpo à sua imagem e semelhança. Então, é o que ele está colocando aqui. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos, o começo ali do corpo que está se formando, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Em breve,
Atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Então, em breve, nós vamos ali 9 meses montando ali aquele corpo. Então, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, porque as células, todas elas estão impactadas, é como se fosse uma fotografia. Nelas está impactado, elas estão sendo formadas célula a célula, conforme aquele perispírito que está comando. Então, aquele perispírito fotografa em cada célula a sua função e como aquele corpo deve ser montado. Então, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Então, o espírito, através do perispírito, monta o corpo e o corpo vai refletir aquilo que o espírito montou ao longo dos séculos, a sua capacidade, a sua inteligência, o seu desenvolvimento moral. Da forma que ele vai se refletir ali naquele corpo que foi formado e que nasceu, né? Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma. O que é a alma? O espírito encarnado. Aqui nós já estamos falando do espírito que nasceu, espírito encarnado. Partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Lembra uma oficina complexa, formada por bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas. Vamos entender direitinho o que ele está colocando aqui. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas. O que são cada célula do nosso corpo? Princípios inteligentes. O nosso PI, né, que nós estudamos em todo o processo de aprendizado de nossa formação. Nós começamos como princípios inteligentes na mônada e caminharemos até o arcanjo, do átomo ao arcanjo. Dentro do nosso corpo existem bilhões de células que são formadas por princípios inteligentes, que estão ali em desenvolvimento. Então, o que existe no micro, existe no macro. Da mesma forma que no sistema solar existem vários planetas se formando e se desenvolvendo, na Terra existem vários humanos se desenvolvendo e crescendo e vários princípios inteligentes, vírus, bactérias, que estão se desenvolvendo. No nosso corpo existem milhões de princípios inteligentes que estão buscando o seu caminhar, estão ali trabalhando para que meu corpo funcione perfeitamente, cada um desenvolvendo a sua função e todos caminhando para o seu desenvolvimento. Existe no meu corpo também vírus e bactérias que ajudam o desenvolvimento e a formação do meu corpo. Nós somos um universo. O que tem no macro tem nesse micro universo que é o nosso corpo. Se no macro existem bilhões de estrelas, no planeta existem bilhões de corpos encarnados e desencarnados, além daqueles que estão se desenvolvendo no mineral, vegetal e no animal. Dentro de nós existem bilhões de princípios inteligentes também se desenvolvendo. Vamos voltar aqui. É complexo, perdão, mas é extremamente profundo para que a gente possa entender o desenvolvimento que se desencadeia o tempo todo, do micro para o macro. A gente vai ver isso nas leis herméticas, perdão, no Trimegisto, no Hermes Trimegisto, né, com as suas leis herméticas. Nós vamos ver isso em todos os princípios que nós estudamos. O que existe no micro, existe no macro. É só uma questão de cada um trabalhando dentro do seu propósito, dentro do seu princípio, do seu estágio de desenvolvimento. Repetindo, esse veículo, que é o corpo físico, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas, princípios inteligentes, que se ajustam aos tecidos sutis da alma,
partilhando-lhes a natureza eletromagnética, energética. Nós somos energia. Lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Então nós emanamos energia, recebemos energia de volta. Esse microcosmo que existe dentro de nós com bilhões de células, com bilhões de princípios inteligentes, também trabalham por essas energias, é o comando dessas energias, e quem comanda todas essas energias? A nossa mente. Comanda todas as energias do nosso corpo físico. Quem comanda a mente do corpo físico? A mente que está no perispírito. Quem comanda a mente que está no perispírito? Nós, espírito. Somos nós que comandamos toda essa cadeia de desenvolvimento. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Desde a fase embrionária, desde a primeira duplicação daquela célula que se divide em 4 células ali no começo de formar o zigoto, formar o embrião, que depois vai virar feto, que depois vai virar um ser humano, desde o começo da fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, quer dizer, o começo, qual é o instrumento que nós nos manifestamos no mundo? O corpo. O espírito nele plasma, molda, materializa os reflexos que lhe são próprios. Tudo aquilo que ele tem nele. Todas as boas coisas, todas as coisas ruins, tudo aquilo que precisa ser consertado e tudo aquilo que já aprendeu e que precisa só ser mantido, continuado, aprimorado. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Então, o que ele está colocando aqui? Que nós temos tantos problemas na nossa verdadeira vida, né, na vida espiritual, como ele coloca aqui no além-túmulo, com homicídios, suicídios, né, com delinquência, viciação, que quando nós moldamos o corpo físico, essas patologias já aparecem. Elas já são às vezes demonstradas até antes do nascimento. Precisam de cirurgias no feto antes dele nascer. Por quê? Porque já está ali o reflexo do que fez nas vidas anteriores. Então nós vamos ver crianças que precisam ser operadas do coração ou operadas de alguma coisa antes de nascer. Outras que já nascem com patologias marcantes no coração, no pulmão, no fígado, na mente. Nascem com cérebros deteriorados, com cérebros problemáticos, com deficiências mentais, porque trazem isso de vidas passadas. Nós vamos refletir nesse novo corpo, aquele corpo que nós deixamos na vida passada. Então quem deu um tiro na cabeça vai vir com problema no cérebro. Quem matou alguém vai vir com problemas sérios em vários setores patológicos. Nós vamos ver, inclusive, no livro Missionários da Luz, nesse capítulo do Sigismundo, no capítulo 12, se eu não me engano, porque o 12, 13 e 14 são todos dentro desta linha do reencarne, quando o Sigismundo pede para que ele tenha, quando chegar lá pelos 40 anos por aí, que ele tenha um problema muito sério cardíaco, porque ele deu um tiro no coração do Arlindo, se eu não me engano é Arlindo, o nome do que vai ser o pai dele. Então ele pede para ter esse problema, para que ele lide, para que ele sinta o que o pai sentiu, né, o que aquele espírito na época, um amigo particular dele sentiu quando ele lhe deu um tiro no coração. Então ele já vem com esse gatilho, ele vai ter esse problema no coração, ele pede para passar por isso. Nós vamos ver no livro Ação e Reação, nós vamos ver ali um espírito que causou a morte do irmão, né, perfurando-lhe o pulmão.
e que ele desencarna e vai ter problemas sérios. Ele desencarna e quando ele reencarna de novo, ele vai ter problemas sérios no pulmão. Ele não vai precisar que alguém lhe crave alguma coisa no pulmão. Ele vai ter os bacilos, ele vai ter tuberculose, que vão causar para ele no pulmão o mesmo que aquele irmão que ele matou na vida passada sentiu. E ele pede para vir com esse problema, para ele se ressarcir daquele remorso, daquele sentimento de culpa que ele tinha no que ele fez aquele irmão passar. Então, é o que ele está colocando aqui, né? Demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. As enfermidades congênitas, é aquela que nasce com a criança, né? As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a intenção na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Então nós vamos ver, por exemplo, no livro Entre as Terras e o Céu, o Júlio renascendo, vive ali 8 anos, desencarna, né? Ele tem problemas por causa dele ter sido suicida, aí ele encarna de novo com aqueles problemas de glote, aqueles problemas que ele tem porque ele tomou um ácido quando ele se suicidou, desencarna com 2 anos, aí ele volta para o plano espiritual, vai encarnar de novo já com um perispírito melhorado. O que acontece nesses vários encarnes e desencarnes? Ele está reconstruindo o perispírito, porque o perispírito está ali todo danificado pelo ácido que ele tomou. Ele encarna, vive pouco tempo, desencarna, ele vai montando, moldando, melhorando o perispírito, até ele chegar num ponto em que aquele espírito já está mais moldado, reestruturado. Como eu falei da forma de bolo, a cada reencarne ele vai desamassando a forma de bolo, até ele chegar num ponto em que ele possa ter a forma dele ali perfeita, sem os resquícios do ácido que ele tomou. É isso que ele está colocando aqui. Vai ficar vindo e vindo para recompor os males que causou no corpo, e isso reflete no perispírito, que vai refletir no novo corpo. Nós somos sempre herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos. Aqui ele continua. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. É exatamente o que eu estava falando. Então nós vamos ter reflexos do passado, causas amargas e mutilações do presente. Então aquela criança que já nasce com um tumor, que já nasce com um câncer, que já nasce com uma cirrose, aquela criança que nasce com problemas cerebrais, com disfunções, com anencefalia ou com algum tipo de retardamento, são reflexos trazidos de atitudes ocorridas na vida pretérita. E nós vamos ter nessa própria vida reflexos de escolhas feitas aqui. Aquela pessoa que com 80 anos está com problema no pulmão, tá precisando de usar um oxigênio, um tubo de oxigênio pendurado nas costas para poder continuar respirando. Começou a fumar com 10, 11 anos, 12 anos, é a escolha dela. Nessa própria vida ela vai ter aqueles pulmões comprometidos que ela precisa de um balão de oxigênio. Ela desencarna com os pulmões assim, ela vai renascer com os pulmões exatamente como ela deixou naquela vida. E aí ela vai nascer uma criança com problemas sérios, comprometimentos sérios de pulmão, que ela vai passar uma encarnação para limpar, às vezes desencarna cedo, limpa um pouco, reencarna já com o pulmão um pouquinho melhorado para poder ter uma vida um pouquinho melhor, um pouquinho mais longa. É o que ele está dizendo aqui. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez do nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos.
Então esse que escolheu fumar, aquele que escolheu a droga, aquele que escolheu o álcool, ele que escolheu, é o livre-arbítrio. Então ele vai acalentar nesta encarnação e nas encarnações futuras essas sementes que ele plantou e que elas vão germinar. Então às vezes uma escolha errada ou um desatino, né? Alguém que num segundo de ódio, de raiva mata outra pessoa, ele vai levar séculos e séculos para limpar aquela besteira, aquela sujeira que ele realizou ali num segundo, num minuto de desatino. São plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa vigilante, com segurança e precisão. Nenhum de nós foge da lei de ação e reação. É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, então o que ele está nos colocando aqui, né? Conforme o som final, conforme aquilo que nós estamos projetando, né? Então por isso muitas vezes consoante, né? Aquilo que nós já estamos afinando, estamos programando. Os programas traçados antes do berço, quer dizer, conforme aquilo que nós já montamos, vamos lembrar do roteiro, tudo aquilo que nós traçamos antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a expiação é limpar aquilo que nós fizemos, né? E toda expiação é uma prova, nós vamos limpar aquilo que fizemos, vamos provar que aprendemos, não vamos errar de novo. Se errarmos de novo, vamos continuar com o débito. Se não errarmos de novo, provamos que aprendemos. É isso que ele está dizendo aqui. É por isso que, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quanto mais irradiante se lhe mostra a saúde. Então aquela pessoa que está plena de saúde, né? Aquela pessoa que está no auge da vida, terminando a faculdade, começando uma vida, começando um casamento, e aí vem uma leucemia, vem uma doença, vem um desencarne, ou vem um acidente que deixa ela tetraplégica, ou vem um desencarne ali numa vida que está promissora, ou uma doença que impede que um excelente atleta continue sendo atleta, um exímio musicista perde os movimentos da mão, né? Um gênio perde a capacidade mental. É o que ela está colocando aqui. A criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos, né? Aquele atleta que fica tetraplégico, aquele musicista que perde as mãos ou perde o movimento das mãos, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quanto mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Então, quando acontece esse tipo de coisa, aquele espírito é resiliente, ele entende que por algum motivo ele está passando por aquilo, ele está eliminando débitos, porque essas provações, essas expiações, elas são limpezas. Um câncer, normalmente, ele é uma limpeza do perispírito, é um tumor que nós temos ali, que nós trazemos no nosso perispírito por escolhas pretéritas, ou até escolhas dessa mesma vida, né? Lembrando aquele cara que fuma desde os 12 anos, que desenvolve um câncer de pulmão, aquele que bebe, né, desregradamente desenvolve um câncer de fígado, aquele que vive para comer, põe todas as ansiedades dele, todas as frustrações, e ele acaba desenvolvendo uma gastrite, desenvolvendo um câncer de estômago, temos várias histórias para exemplificar o que ele coloca aqui. Ninguém escapa da lei de ação e reação. Mas quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos, ele tem atenuantes. Ele está ali pagando, o perispírito está sendo limpo. Então quem passa por um câncer, quem passa por uma situação dessa, de ir para uma cadeira de rodas ou de passar por um problema muito desafiador, ele está ali limpando os débitos do passado,
Se ele passa bem por isso, a hora que ele desencarnar, ele vai estar com o perispírito dele limpo, perfeito, para continuar a sua trajetória nas outras encarnações. Então ele coloca aqui, qual que é o maior atenuante? Qual que é a maior forma de nós mostrarmos que nós aprendemos e que nós estamos melhorando e nós queremos nos modificar? A prática do bem. Então ele coloca aqui. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz, apoio, segundo a lei do auxílio. Então, o que ele está dizendo aqui? A hora que nós queremos nos modificar, a hora que nós queremos nos melhorarmos, e que nós, através do esforço, da reforma íntima, do vigiar e orar, e colocamos em prática isso, através do bem, através do auxílio ao próximo, através de fazermos diferença na nossa casa, na nossa família, na nossa rua, de nós buscarmos auxiliar o máximo possível aqueles que estão à nossa volta, com aquilo que nos for possível, dentro daquilo que nós temos capacidade de ajudar, nós estamos praticando bem. Tem uma historinha, né, que o Chico que conta, que quando vem a adversidade e ela encontra ali um espírito que está praticando bem, que está fazendo diferença, o próprio plano espiritual, o próprio mentor daquele espírito fala, espera um pouquinho, não vamos acionar esse gatilho agora, porque ele está aprendendo, ele está fazendo diferença. Aquilo é amainado, a gente vê isso no Violetas na Janela. A Patrícia tinha que passar por um sofrimento e ela não passa por esse sofrimento porque ela já tinha aprendido a lição. É isso que ele está colocando aqui, a prática do bem, simples e infatigável. O verdadeiro bem. A gente tem ideia de que eu dou esmola, eu dou cesta básica. Isso é obrigação. Quando a gente fala do bem, é o bem quando a gente faz de nós, quando nós doamos o nosso tempo, quando nós doamos o nosso trabalho, quando nós doamos o nosso ombro amigo para ouvir um irmão, quando nós fazemos o bem sem olhar a quem, sem esperar nada de volta. Eu não estou fazendo porque eu vou ganhar alguma coisa, eu estou fazendo porque me faz bem fazer. Eu faço pelo prazer de fazer o que eu estou fazendo. Então é isso que ele diz. A prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino. Vamos lembrar a Patrícia. Lembrar o que o Chico estava colocando. Uma doença, um sofrimento, uma dor que estava chegando ali, ela foi minimizada porque o aprendizado está se fazendo por outras formas, né? Pela atitude, pela mudança interior. Pode modificar a rota do destino de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, o pensamento claro e correto, modificando o meu ato, modificando a minha palavra, numa ação edificante, numa melhora, numa transformação, interfere nas funções celulares. O comando da mente vai interferir célula a célula do meu corpo, tanto quanto nos eventos humanos, tanto naquilo pelo que eu tenho que passar. Nós vamos ver uma dessas histórias não me lembro agora qual dos livros do Chico, uma pessoa que estava programado por ações anteriores, ele ia perder o braço, ele perde um dedo, porque ele já tinha aprendido, já tinha modificado tanto que aquilo foi minimizando, a ponto de perder um dedo num acidente, quando estava previsto perder o braço. Interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado, aqueles reflexos que nós temos, por eles o espelho estar mais limpo, por os reflexos estarem melhorados e mais nobre, mais elevado, outra vibração. Então nós mudamos o patamar da nossa vibração, nós estávamos vibrando aqui, melhoramos o patamar da nossa vibração, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio, inclusive melhorando a saúde, porque a saúde é o nosso próximo capítulo, é o que nós vamos estudar no nosso próximo capítulo. Esse livro, gente, ele é fantástico, porque ele é uma cartilha para que a gente possa saber como
vivenciar, como se utilizarmos a nossa mente, que a mente, né, é o espelho da vida em toda parte, as leis de cooperação, de estudo, de aprimoramento, como lidar com o nosso corpo, o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, de mantê-lo o mais saudável possível, de cuidar dele da melhor forma possível, porque nós somos inquilinos aqui, por um tempo, por um período de tempo muito curto, muito pequeno. E nós vamos refletir nesse corpo tudo aquilo que trazemos em nós de vidas passadas, de como cuidamos dos nossos corpos em vidas passadas. E vamos refletir na nossa vida tudo aquilo que trazemos dentro de nós, não só fisicamente, mas também psicologicamente, né? As nossas fobias, os nossos medos, as nossas raivas, os nossos rancores, né? Aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos perdoar, os perdões que nós precisamos pedir, tudo isso vem, se reflete num todo, e conforme eu vou melhorando esse espelho, eu vou limpando esse espelho, eu vou melhorando essas energias, eu vou elevando as minhas energias, esses reflexos vão se modificando, eu vou modificando o meu entorno, eu vou modificando o meu corpo, eu vou modificando a minha vida, eu vou modificando o meu futuro, porque o meu futuro é o reflexo do que eu estou montando, do que eu estou fazendo hoje. Esse livro é fantástico, nós temos que ler e reler esse livro sempre. Então, vamos para a saúde, que é o nosso próximo capítulo. Até lá!